mais uma manhã maravilhosa. A igreja está muito bonita com essa decoração. Ontem nós tivemos o casamento lindo, maravilhoso dos irmãos Denilson, conhecido como Dene, e da irmã Anne, filha da irmã Valnira. E foi um casamento muito lindo. Então ainda estamos aí com a decoração até a noite. Se alguém desejar casar, as folhas, flores aí, ainda dá conta. Fala comigo, né? Para a gente aproveitar aí a decoração, né? Então, graças a Deus. Será que dá para ficar até o aniversário da igreja? Ainda não, né, Carlinha? Que pena, né? Nosso aniversário é 26, 27 e 28. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho. 26 vai ser o nosso culto aqui na calçada. E aqui as programações normais, 27 e 28. Estejam já em oração também, tá certo? E na próxima semana nós teremos aí o encerramento da campanha de missões estaduais. Eu e Carlinha não estaremos aqui. Com a graça de Deus, teremos a oportunidade de irmos a Portugal e estaremos lá com o pastor Marivaldo. Então, de hoje a 8, com a graça do Senhor, estarei pregando pela manhã na Igreja Baptista do Vale do Amoreira e à noite na congregação da Moita. Sai, pastor, nunca pensei que eu fosse pregar na Moita, né? Tem moita bonita aqui, mas lá é na moita de lá. Não sei se a moita de lá é tão bonita como a nossa, mas se assim Deus permitir, então os irmãos também estejam aí orando, intercedendo por mim, por Carlinha. Nós viajaremos na quarta-feira agora, pela manhã, iremos até Salvador e de lá a gente vai pegar o avião. Então, mas próxima semana, encerramento da campanha de missões. Então, como já foi orado aqui, dito, que cada um possa estabelecer o seu alvo. Infelizmente, nós não pudemos realizar o almoço missionário. A gente sabe que é final de mês. Se é almoço missionário, tinha que ser um almoço russo, roscovo. Né? Os irmãos conhecem, né? Essa roscovo, né? Que é arroz com ovo. Que aí seria mais baratinho, acho que daria conta. Final de mês, Dona Luzia, é mais difícil mesmo, né? Mas, brincadeiras à parte, queridos, é bom a gente investir em missões e nós vamos falar um pouco sobre isso aqui também na mensagem desta manhã. Iremos refletir um pouco sobre o chamado de Deus, à luz do chamado do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, no qual nós estamos já lendo como igreja. Hoje, a nossa leitura, né, que está sendo feita, foi capítulo 5 e 6, mas nós vamos pegar o capítulo 1, que é o chamado de Jeremias. Então, vamos abrir a palavra do Senhor. Peço que os irmãos me ajudem também na exposição. Jeremias capítulo 1, do 1 ao 3. Jovem, durma não. Muito bem. Jeremias 1, a partir do versículo 1, nós vamos ler do 1 até o 3 de Jeremias. E sentados, mais reverentes, vamos ouvir, ler e entender a palavra do Senhor, que diz o seguinte: as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante os reinados de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Vamos orar. Pai Santo, como igreja do Senhor, nós estamos aqui agora reunidos para adorar ao Senhor, para louvá-lo, mas agora, nesse exato momento, para ouvirmos a Tua mensagem para a nossa edificação espiritual. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos ensine, nos mostre a Tua vontade, nos conduza para que individualmente, como igreja, possamos viver de acordo com a Tua vontade,
que já foi revelada para nós e sabemos que é boa, perfeita e agradável. O Senhor nos chama para algo maravilhoso, tanto individualmente, como coletivamente, como igreja, e também como denominação, como associação, como convenção batista. Por isso, Pai, nos ajude a continuarmos avançando, nos ajude, Pai, a avançarmos, porque nós batistas, hoje, sergipanos, quanto, Pai, nós já fomos abençoados por batistas que nos precederam, mas muitos e muitos deles já estão na glória com o Senhor, e nós precisamos, com alegria e nos sentindo privilegiados, precisamos dar continuidade a esse trabalho que foi feito há muitos anos atrás e que ainda há muito a ser feito para a glória do Teu santo nome. Sabemos, Pai, que há muitas pessoas que ainda não ouviram o Teu Evangelho e tantas outras que ouviram, mas que não entenderam, e tantas outras ainda que ouviram e entenderam, mas rejeitaram. Para todas elas, precisamos continuar pregando o amor de Deus que está em Cristo Jesus para perdão dos pecados de todos os que creem. Por isso, Pai, nos ajude, como igreja, a vivenciarmos isso, a nos despertarmos e dizermos sim ao chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Chegamos em Jeremias, e é interessante que Jeremias, ele está coladinho com Isaías, né? Mas não são contemporâneos. De Isaías para Jeremias, na sua mudança de página, passa mais de 100 anos. Jeremias, na verdade, ele vai ser testemunha daquilo que Isaías profetizou. Isaías, ele vai ser testemunha daquilo que aconteceu no reino de Israel, que era o reino do norte, do cativeiro da Assíria, no ano 722 a.C. Isso é que Isaías vai ser testemunha. Mas Isaías vai profetizar acerca do cativeiro da Babilônia, do povo de Judá, que é quando nos primeiros versículos, no versículo 3, deixa claro, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Então, na época de Jeremias, vai acontecer algo bastante alarmante. Jeremias vai ser testemunha, meus irmãos, do fim da dinastia do rei Davi. Por que alarmante? Não é só porque é o fim da dinastia do rei Davi. É alarmante porque o Messias viria de Davi. Então, acabar com a dinastia do rei Davi era acabar com toda e qualquer promessa de uma era messiânica para o povo de Judá. Era acabar com toda a esperança de um povo acerca de um mundo novo, dos cumprimentos da palavra de Deus. Fim da dinastia davídica era, meus irmãos, colocar areia em todos os planos que Deus havia prometido. Era muita coisa em jogo. Além, obviamente, da destruição, da morte, de você ver, ser testemunha daquela desolação acontecendo aos habitantes de Jerusalém, aquilo que já havia acontecido com os habitantes do norte, agora acontecendo com Judá, além de toda a dificuldade de ter sido levado para mais de 1000 quilômetros de distância para a Babilônia. Além de tudo isso, havia o aspecto teológico, missiológico, o fim de uma possibilidade do segundo Moisés, que a própria palavra do Senhor havia dito, que o Senhor levantaria um como Moisés. Então agora acabou. Esse é Jeremias. Jeremias não vai para a Babilônia, ele não vai. Outros irão, que são contemporâneos dele no fizinho, como Ezequiel. Ezequiel vai para a Babilônia, Daniel vai para a Babilônia, mas Jeremias não vai. Pelo contrário, Jeremias ele vai profetizar de maneira pesada, ele vai ser considerado profeta de juízo. Ele vai profetizar muito contra Jerusalém, em favor de Nabucodonosor, em favor de Judá. Talvez por isso que Nabucodonosor vai ter uma estima muito boa com Jeremias.
como são as coisas. Enquanto os reis de Israel começaram a ser hostis com Jeremias, não Josias, mas os seus descendentes, porque depois de Josias vão reinar 2 filhos de Josias, um neto e depois um outro filho, todos eles hostis a Jeremias. Nabucodonosor, por outro lado, vai ser bastante amoroso, ou vai ter uma estima muito grande com Jeremias. Não é à toa que quando no ano 586, Nabucodonosor invade, destrói o templo, larga tudo, derruba tudo, não fica nada, meus irmãos, nem a Arca da Aliança, que era o sinal da presença, do poder de Deus, para nunca mais voltar. É nesta época que se destrói a Arca da Aliança. E Deus permitiu que uma pessoa iníqua topasse na Arca da Aliança e destruísse, porque era dia de juízo. Então, quando Nabucodonosor chega no ano 586 e destrói, ele coloca uma pessoa no lugar de Zedequias, que foi o último rei de Judá. Zedequias é levado para a Babilônia. Nabucodonosor fura os olhos de Zedequias, mata os filhos de Zedequias na frente dele e leva para a Babilônia. E coloca no lugar um homem chamado Gedalias. E dá ordens expressas, dizendo, olha, fala para Jeremias ficar com Gedalias. E Jeremias fica com Gedalias lá em Jerusalém e em Judá. Contudo, alguém teve uma ideia mirabolante de tentar matar Gedalias. E aí houve uma conspiração contra Gedalias, que era o governador de Judá, colocado por Nabucodonosor. E então nessa conspiração matam Gedalias e eles ficam com medo da retaliação de Nabucodonosor. Medo de fato real. E então essas pessoas, esses conspiradores vão para o Egito e forçam Jeremias para ir com ele. Jeremias não queria ir para o Egito, mas Jeremias vai e com ele também vai um seu fiel amigo e secretário particular, chamado Baruque, que é quem vai escrever o livro de Jeremias. Jeremias dita e Baruque escreve. Baruque vai com Jeremias para o Egito, e segundo a tradição judaica, confirmada inclusive por Hebreus capítulo 11, Jeremias lá no Egito é morto por apedrejamento. É esse o contexto do profeta. Hoje nós já sabemos o início, o meio e o fim da vida do profeta, mas não foi assim no início. Quando Jeremias foi chamado, nada disso ainda havia acontecido. Quando Jeremias foi chamado, quando vocês forem ver, no versículo 2, diz, a palavra do Senhor veio a ele no 13º ano. Pode colocar aí Jeremias 1, verso 2. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Quando Deus chama Jeremias, ainda, meus irmãos, não havia acontecido nada disso. Qual era o contexto internacional? Israel não existia mais, aquela região de Samaria foi repovoada, havia 3 nações que disputavam entre si a hegemonia internacional, Egito, Assíria e uma nova nação surgindo, que era os babilônicos. E então, dessas 3 nações, a Assíria estava sendo sucumbida pela Babilônia. Na época, o imperador era Nabopolassar, que era o pai de Nabucodonosor. Nabucodonosor era só um comandante militar. Então Nabopolassar manda Nabucodonosor para a Síria. Lá na Síria ele subjuga Nínive. E então Neco, faraó Neco do Egito, vai em socorro da Síria, porque essas 2 superpotências queriam se unir para derrubar a terceira iminente que estava surgindo. E então o faraó Neco vai para lutar contra a Nabucodonosor em Carquemes. É a chamada Batalha de Carquemes. E Josias, um homem justo, eu já falei aqui sobre ele no sermão anterior, um homem justo, um homem bom, fez uma reforma linda e maravilhosa, meus irmãos, em Jerusalém. Um homem temente a Deus, mas é um erro, às vezes é um deslize. Ele interpretou que se fosse ajudar a Babilônia, que estava surgindo,
para lutar contra o Egito, ele ia ficar bem na fita. Então ele vai para Carquemes, aí o faraó Neco manda a mensagem: que tenho eu contigo, Josias. Essa batalha não é, meu querido, sua. Se aquieta, vai chupar uma uvinha, vai para o templo. Que tenho eu contigo, homem. Descansa. Mas aí Josias, jovem, com 40 anos, jovem ainda, inexperiente, apesar de ser um crente, uma pessoa maravilhosa, vai para Carquemes, lutar contra o faraó Neco. Lá ele morre. E Jeremias chora. Jeremias lamenta muito a morte desse rei. E a partir daí agora, os filhos de Josias é só problema. É só pauleira. É só cabeçada. Jeremias vai chorar, e ele vai chorar muito. Ele vai ser conhecido como profeta chorão. Não chorão no sentido de profeta menino, mas é talvez a expressão melhor que alguns usam, faça melhor jus a quem era o profeta Jeremias. Profeta das lágrimas. Porque esse homem vai chorar muito. Começa com a morte de Josias, depois começa a chorar, a lamentar pela impiedade de Jerusalém, pela circuncisão de coração dos habitantes de Jerusalém, começa a lamentar pelo cativeiro, começa a lamentar pelas mulheres levadas, mortas, pela destruição. Ele chorou tanto que escreveu um livro só de choro, chamado Lamentações de Jeremias. Tamanho foi esse momento triste do profeta em toda a sua época. E então, ele é chamado neste contexto. E nós vamos perceber, meus irmãos, que Deus vai chamar Jeremias, porque Deus, ele executa os seus propósitos e a sua vontade por meio do seu povo. Primeira coisa que podemos aprender aqui, meus irmãos, é que Deus nos chama para sermos seus cooperadores. É um grande mistério e uma grande realidade e um privilégio. Deus executa sua vontade por meio de pessoas. Ele não precisava chamar Jeremias. Ele podia muito bem executar da maneira que ele quisesse. Mas ele chama Jeremias. E olha como ele chama Jeremias. Olha o verso 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Veja, preste atenção aqui agora, queridos. Não é antes de você ser formado no ventre. É antes de formá-lo, de eu formá-lo você no ventre. Eu o escolhi. Antes de você nascer, diz o verso 5, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Meus irmãos, prestemos atenção. Talvez aqui vocês não tenham chamado de ser profeta às nações. Talvez alguns possam ter, por que não? O que nós precisamos entender é que Deus chama as pessoas, Deus chama pessoas para executar os seus propósitos. E Deus vai dizer: olha, Jeremias, meu querido, antes de eu formar você, meu querido, antes de seu pai paquerar sua mãe, antes dele ir lá na casa do seu avô para pedir a mão da sua mãe em casamento, eu já tinha formado você, querido. E no Salmo 139, o salmista vai dizer que o Senhor viu a nossa substância ainda informe antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, já tinha planejado Jeremias. E sabe o que é a graça, queridos? O poder de Deus é que Ele também já havia nos planejado. E a cada um Deus chama para fazer alguma coisa. Deus chama para fazer parte de algo. Veja, Jeremias, ele não foi um profeta sozinho. Eu acabei de citar aqui Baruque, que a gente nem lembra de Baruque, mas Baruque foi o escritor, o secretário que transcreveu. Sem Baruque, Jeremias, nós não teríamos a carta de Jeremias. Meus queridos, nós quando falamos de missões, precisamos entender que Deus, Ele vai designar
diversas e diversas pessoas para cumprir o seu propósito. Quando nós falamos de missões, nós queremos dizer que Deus chama a sua igreja e envia. Uns, Deus vai chamar para serem missionários nos campos. Talvez alguns daqui possam ter esse chamado. Talvez as crianças que estão aqui, talvez tenham um chamado. As crianças da nossa igreja, talvez Deus chame alguma das nossas crianças para serem missionárias, para atuarem distantes, serem enviadas para longe da sua terra, da sua parentela. Deus pode chamar, e como igreja precisamos preparar o terreno, orar, preparar o terreno e estar junto com ela, sustentando em diversos aspectos ela. A outros, Deus chama para trabalhar na formação dos missionários. Esses missionários que vão, como estudarão, como entenderão, como pregarão. Alguns são chamados para isso, outros vão trabalhar na área administrativa. Nós temos a Junta de Missões Mundiais, Junta de Missões Nacionais, Convenção Batista Sergipana. Em cada uma delas são formados CNPJs que tem que ter planejamento estratégico, tem que ter direcionamento, tem que ter toda essa parte, e alguns são chamados para isso. E para todos nós, como igreja, Deus também nos chama para junto estarmos ajudando ao trabalho daqueles que são chamados para fins específicos no campo missionário, orando, mobilizando, como estamos fazendo aqui, sustentando. Missões estaduais, meus irmãos, é um chamado de Deus para todos nós. Quando Deus fala para Jeremias que o chamou e o enviou, naquele contexto, o profeta vai ter muita dificuldade. Mas no nosso contexto de hoje, quando Deus chama alguém e envia alguém, Ele faz por meio da sua igreja. Paulo vai dizer, qual é o soldado que vai à guerra? Ao quê? Às suas próprias custas. Nós estamos, meus irmãos, em uma batalha muito mais nobre que qualquer outra que o mundo possa empreender. Então, quando Deus chama alguém, se amanhã Deus chama uma pessoa desta igreja, ou mesmo de alguma outra, e envia para Poço Redondo, envia para não sei aonde, Campo do Brito, para aquele outro lugar, nós somos essa estrutura que deve, meus irmãos, manter esse irmão nesse campo missionário. E quando eu e você somos esta liga, essa estrutura que sustenta os missionários, nós estamos dizendo sim ao chamado de Deus na área missionária. Somos chamados por Deus para sustentar, para orar, para enviar esses missionários. Como está lá em Romanos 10, texto muito conhecido, Romanos 10, a partir do verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Percebe que nós estamos em uma estrutura que a igreja, ela gera essa estrutura de enviar. Porque como é que eles vão entender se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como serão enviados se a gente não está com eles? Infelizmente, meus irmãos, como igrejas batistas, nós estamos nos esquecendo do nosso chamado. Cada vez mais as igrejas, elas estão se fechando na sua própria individualidade. E quando a gente se fecha, nós, como denominação, é que perdemos. Porque como é que a PIBAF pode chegar em um povoado lá de Japaratuba? É difícil. Por isso que nós temos que nos associar a outras igrejas. Só que eu não preciso fazer uma associação, porque os nossos irmãos do passado já fizeram.
Chama-se Convenção Batista Sergipana. E como é que eu posso chegar no sertão do Piauí? Como que a PIBAF pode ajudar na evangelização no Piauí? Eita, eu teria que fazer um contato com alguém, teria que mandar alguém, eu teria que ligar para um monte de igrejas para ver se eles estão comigo nesse propósito, com a gente nesse propósito, teria que formar uma outra associação. Não precisa fazer, porque os nossos irmãos do passado já criaram há mais de 100 anos a Convenção Batista Brasileira. A gente não pode, meus irmãos, voltar ao que nós já temos. Então Deus nos chama para sermos cooperadores dele. E por que ele nos chama, meus irmãos, para sermos seus cooperadores? É porque somos bons? Será? Olha o verso 6, Jeremias 1. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar. Eu não sei falar. Pois ainda sou muito jovem. De fato, ele era muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Queridos, Deus nos chama, não é porque nós somos bons, é porque nós somos filhos. Deus nos chama para cooperarmos com Ele, não é porque somos bons, é porque somos filhos. Até porque tem mais gente boa, muitas vezes fora da igreja, do que dentro da igreja. No seguinte sentido, tem gente que tem estrutura melhor, que tem muito mais dinheiro que a gente, tem muito mais possibilidade de criar campos missionários, mas Deus não os chama. Por que não chama? Porque não são filhos. E por que não são filhos? Porque não creem no unigênito Filho de Deus. Deus nos chama por conta disso. Porque Ele nos encontrou, nós, perdidos em nossos pecados, Ele nos chama, nos dá uma nova vida e nos dá um novo propósito. Diz: olha, queridos, vocês são meus e agora eu lhes dou um novo propósito. O novo propósito é, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Cada um em seu departamento. Senhor, mas será que eu sou útil em alguma coisa? Você é útil. Senhor, eu não sou útil em nada. Não diga isso. Não diga que você não é útil em nada. Jeremias falou que não sabia falar. Talvez você possa dizer: Senhor, eu não sei fazer nada, eu não posso fazer nada, eu sou uma pessoa inútil. Se você é crente em Jesus Cristo, não há mentira maior do que essa que você acabou de dizer. Não há mentira maior. Você sabe orar? Ore. Você foi agraciado por Deus com algum trabalho? Tem recursos oriundos dos frutos do seu trabalho? Contribua. Agora, meu irmão, minha irmã, se você está em uma condição em que a concupiscência do mundo entrou na sua casa e o salário entra dia 30 e sai dia 1º, aí fica difícil. Nós estamos agora tem uma campanha do governo federal chamado Desenrola. É Desenrola o nome? Alex, é Desenrola mesmo? Ou é Descomplica? Desenrola, né? Sabe por quê, meu irmão? Tem muita gente enrolada. Se o programa Desenrola, pastor Jeová, porque tem muita gente enrolada. O programa Desenrola para enrolado. Mas eu não quero trazer peso à sua vida. Mas eu quero dizer a você que não é propósito do Senhor crente enrolado. Não enrolado do ponto de vista daquele que diz que faz e não faz. Mas é crente enrolado com dívidas, com problemas, que não consegue dormir direito, todo embolado. Não é para você, meu irmão. Não é para você. O que é preciso ser feito? Eu não vou pregar sobre isso agora, mas você precisa reduzir seu estilo de vida, meu irmão. Contente com o que você tem. Contente com o que você tem. O maior problema dessas questões relacionadas à educação financeira está nesse compasso desajustado entre aquilo que eu ganho e aquilo que eu gasto. Então, em geral, nós gastamos mais do que o que nós ganhamos. E aí, você acaba ficando uma vida difícil. E às vezes você, meu irmão, é uma pessoa, sabe, santa, uma pessoa maravilhosa, ama missões. Mas quando chega agora na campanha, fica envergonhado. Apesar de ninguém saber aqui quem dá o quanto dá, Deus é que vê em secreto, mas muitas vezes você fica
Meu Deus, não sobrou R$ 1. Se eu botar R$ 1, fico sem pagar tal coisa. Isso é vida para nós? Não é, meu querido. Não podemos ficar sem ter esse privilégio de investir na obra de Deus. Não podemos ficar sem esse privilégio. E se Deus lhe dá, você, pastor, é porque eu estou no tempo de vacas magras. Meu querido, vacas magras é quando a gente está sem nenhuma fonte de renda. Se você está trabalhando, então você tem algum valor. Então, tente se adequar. Óbvio que algumas coisas podem acontecer na sua vida que fogem do controle. Uma enfermidade, uma coisa diferente que veio. Mas, em geral, não é isso. Em geral, não é isso. Estatísticas dizem, meus irmãos, hoje, que 30% dos brasileiros estão com o seu nome negativado. Em estatística, ela simboliza da seguinte forma: se 30% dos brasileiros estão endividados, 30% dos que estão aqui presentes podem estar também não endividados, mas negativados. Já pensou nisso? Estatística é isso. 30% dos que estão aqui presentes agora podem estar com o nome negativado no SPC, o Serasa ou coisas do gênero. Precisamos, meus irmãos, nos libertar dessas coisas. Olhe, cuidado com os seus olhos. A gente olha a televisão, quer comprar. Eu estava um dia desse lá no shopping, fui numa loja X de tênis. E aí eu pegando aqui, aí me encostei sem querer, Alex, aí quando eu fui olhar o tênis, R$ 2.000 o par de tênis. Eu disse, misericórdia, quase que eu derrubo esse tênis. Se eu derrubo esse tênis, vou me escravizar aqui, que eu não vou pagar esse negócio não. Um tênis, R$ 2.000. Mas isso já está distante, é verdade. Mas em um país com um salário mínimo de 1.320, um tênis de R$ 500, um tênis de R$ 600 já é muita coisa. É você chegar para alguém e dizer, fulano, está em que obra aí? Olha, eu estou construindo aqui um galpão. Ok, eu vou ser seu servente de pedreiro e vou trabalhar esse mês inteiro por 2 pares de tênis. Já imaginou? Cara, rapaz, tá bom. Você vai trabalhar aqui de 7 da manhã às 5 da tarde, vai botar argamassa, vai quebrar pedra, vai subir, vai tal, um mês inteiro por 2 pares de tênis. É isso mesmo. Ou então, eu vou trabalhar aí, tá? Eu vou trabalhar 5 meses por um iPhone, por um celular top. É mesmo? Eu vou trabalhar de 7 da manhã às 5 da tarde, durante 5 meses, por um celular topado. Rapaz, você é corajoso. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz. Quando a gente sucumbe a essas coisas caras, contrárias ao padrão do brasileiro, o padrão europeu, americano, isso não é nada. O padrão americano, esse pessoal compra isso aí de brinquedo. Para a gente aqui, a gente deixa a renda um rim e fica usando o outro para ver se dá conta do recado. Então, meus irmãos, Deus nos chama para fazermos a diferença. Mas seguindo, Deus nos chama, meus irmãos, também. Veja, Ele nos chama, estamos falando de missões, à luz do profeta Jeremias. Vimos que Deus chama todos, antes da fundação do mundo, antes de nos formar no ventre. Deus nos chama não porque somos bons, mas porque somos seus filhos. Para que Ele nos chama? Para isso aqui, meus irmãos, verso 9. Nos chama para pregarmos a sua palavra. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, agora ponho em sua boca as minhas palavras. E ele diz, olha, por meio da palavra, o verso 10, eu vou dar a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e para plantar. Profeta de juízo, Jeremias. Meus irmãos, como denominação batista, precisamos entender, e como batistas locais, PIBAF, e como indivíduos, que o chamado que nós temos, que Deus nos dá, do ponto de vista missionário, missiológico,
evangelístico não é outro senão pregar somente a palavra. Palavra. É por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, ele vai dizer, olha Timóteo, pregue, 2 Timóteo 4, 2, bora Fabão, pregue a palavra. Pregue a palavra, não é outra coisa, não é filosofia, não é sociologia, tudo isso você pode até usar como arcabouço, mas é pregue a palavra. Agora eu estava vendo um teólogo muito famoso aí, muito famoso, ele dizendo que o diabo e o inferno foi uma invenção da Idade Média. Estão percebendo, meus irmãos, que o que Paulo falou, que precisamos fazer, pregue a palavra, e Paulo vai dizer, olha, assim como em Jeremias foi levantado para arrancar, despedaçar, Paulo vai dizer, olha, pregue, repreenda, corrija, exorte, bote para quebrar, na palavra, expunha a palavra, alguns vão ficar doídos, ok, pregue a palavra, por quê? Olha o verso seguinte, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Logo, meus irmãos, Deus não chama para pegar a palavra, mas é pregar a palavra em um mundo hostil. Não suportarão a sã doutrina. Vão falar mal que não existe inferno, não existe diabo. Eu fico imaginando o diabo dando uma gargalhada. Aí tem... Spurgeon é muito bom, né, nisso aí, né? Aí ele colocou o seguinte, eu não sei porque alguns teólogos não acreditam no pai deles. Pegou pesado. Eu não sei porque alguns teólogos não acreditam no pai deles. Ficam dizendo que o diabo não existe. Não faz sentido isso. Não acreditam no próprio pai deles. Então, queridos, o tempo é difícil. As pessoas estão esvaziando as palavras, os conceitos, aquilo que a gente já achava que estava consolidado. É igual a doenças. Achávamos que já tínhamos erradicado, acho que era poliomielite, mas não erradicamos. Não erradicamos. Achávamos que assuntos já estavam, heresias estavam erradicadas. Heresias que falam que céu não existe, que inferno não existe. Mas não erradicamos. Não erradicamos essas heresias. Então, ele vai nos colocar, meus irmãos, Deus nos chama para pregarmos a palavra, mas olhe, pregar a palavra em um mundo hostil, porque não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos. Meus irmãos, isso nunca foi verdade como nos dias de hoje. Antigamente, para você usar um cotonete teológico, você teria que se deslocar muito. Olha, fiquei sabendo que lá em Tessalônica tem um pregador. Chega, vamos fazer uma caravana. Muito dificultoso. Imagina aqui no Brasil. Olha, nós estamos em 1800. Olha, tem um profeta que está lá em Recife. Vixe, que dificuldade de cavalo, de carroça para Recife. Hoje em dia não. Hoje a coceira nos ouvidos, meus irmãos, é facilmente aliviada com um clique. Aqui nós temos diversas cotonetes espirituais para um povo ávido por falsas doutrinas, por heresias. Não suportarão, juntarão mestres para si. E meus irmãos, se tem uma coisa que falso mestre é inteligente. Falso mestre burro, ele não sabe, falso mestre que fala, a gente somos, aí o povo vai ouvir não. O povo vai ouvir não. Falso mestre é inteligente, é articulado, geralmente eles são bons nas ciências humanas, eles permeiam, eles sabem andar pelas várias ciências, eles falam bonito.
falso mestre, meus irmãos, eles não dizem de imediato as suas heresias. Esse que eu falei já é um homem idoso, já quase para o lado de lá, é quase morto-vivo. Mas os outros falsos mestres, que são mais novos, na casa dos 50 anos, eles não vão revelar de imediato, porque ainda tem muita lenha para queimar. Quando está idoso, eles não querem mais esconder. Eles largam, vou dizer mesmo. Mas enquanto está nessa idade, eles vão ali, olha, maquiando. Para você perceber, tem que estar na sã doutrina. E essas pessoas, meus irmãos, elas vão ser contra nós, porque Jeremias também, assim como Paulo falou para Timóteo, Deus também falou para Jeremias que eles pregariam em um mundo hostil. Volte lá agora, querido, para Jeremias 1, verso 17. Jeremias 1, 17. Ó, e você prepare-se, Jeremias, prepare-se. Vá dizer-lhe tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Então, Deus vai deixar claro que eles serão hostis. Olha o verso 19. Vai dizer, olha, eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Então veja, Deus nos chama para propósito de estarmos juntos nesse anúncio do Evangelho, não porque somos bons, mas porque somos filhos, cada um com a sua dificuldade. Eu não sei falar, eu não sei o que, eu tenho não sei o que, eu tenho aquilo outro, eu tenho, e pronto, cada um qual no seu problema, mas Deus diz, não diga isso, se coloca à disposição, mas Deus nos chama com o propósito de pregar a palavra em um mundo hostil. Jeremias foi assim. Jeremias, meus irmãos, lá no meio para o final do seu ministério, ele vai fazer uma confissão. Olha a confissão dele. Abra em Jeremias 20, verso 7. 20, verso 7. Senhor, Jeremias orando, Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado. Porque, volte para Jeremias 1,17. 1,19, Jeremias 1,19, volte aí, olha o que Deus diz: eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Essa proteção que Deus nos dá, meus irmãos, não é a proteção de que nós não passaremos por sofrimento, por tribulações, por coisas ruins, é nos proteger do propósito que Deus tem para nós. Ele vai permanecer e nos proteger no sentido último de nos dar o selo da vida eterna. Mas se você quiser ser fiel, você vai passar por dificuldade. Então Jeremias interpretou que quando o Senhor falou isso para ele, é que ele estaria pregando juízo com uma espécie de campo de força. E ele percebeu que não foi isso. E então na sua oração verdadeira, genuína, Jeremias coloca para Deus e diz no verso 20, capítulo 20, verso 7, diz, Senhor, 27, Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado, foste mais forte do que eu e prevaleceste, sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim, Imagina a situação, queridos. Sempre que falo, verso 8, sempre que falo, é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Verso 9, mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Ele diz, olha Senhor, eu sei que tem tudo isso, mas se eu não pregar, tem um fogo dentro do meu coração, e eu não posso conter esse fogo, eu vou pregar. O verso 10, ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denunciem ele. Vamos denunciar Jeremias? Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece, e dizem, talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele.
que situação. Mas ele agora vai dizer algo maravilhoso no verso 11. Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha e sua desonra jamais será esquecida. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Jeremias será morto por apedrejamento no Egito. Mas o seu nome está arrolado nos heróis da fé. Deus protegeu Jeremias até o último segundo que o Senhor colocou Jeremias com os propósitos que Ele mesmo designou. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Os planos de Deus para Jeremias se cumpriram. Deus protegeu Jeremias, não da tribulação, mas no meio da tribulação, não do sofrimento, mas em meio ao sofrimento. E Jeremias entendeu que servir ao Senhor é muito mais lindo, mais amplo e muito mais majestoso do que ele optar por afastar-se de Deus para se liberar do sofrimento momentâneo. Assim também somos nós, permanecendo firmes na fé, firmes na palavra. Possivelmente, talvez, possamos ter que fazer coisas que desagradem a outros. Talvez uma outra hostilidade possa vir até nós, mas nada nos acontecerá naquilo que o Senhor planejou para nós. O selo do Espírito está sobre nós. Cristo vai chegar, meus irmãos, isso aqui é o ápice. Cristo vai dizer: olha, não temam ao diabo, não temam ao mundo, não temam nada com eles. Porque o que é que os homens podem fazer? Os homens só podem matar o corpo. Temam antes a Deus, que tanto pode matar o corpo, como lançar a alma no inferno. O que pode acontecer com os fiéis, que estão fiéis a Deus, é só matar o corpo. O ápice é o máximo. Então, queridos, pregue a palavra. É um chamado para todos nós, mas sobretudo vivermos também essa palavra em um mundo hostil, é verdade, mas justamente por estarmos em um mundo hostil, é que nós precisamos perseverar. Sabe por quê? E com isso eu encerro. João 4:35. Vocês não dizem? Daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Meus irmãos, mais do que nunca, o mundo precisa de sal da terra e luz do mundo. Mais do que nunca. Precisamos entender o nosso chamado. Precisamos compreender que fomos chamados, meus irmãos, para levar a boa nova de salvação. Mas não é a boa nova contaminada. Não é levar cotonete para o ouvido de pessoas inquietas. É levar a salvação em Jesus Cristo. As pessoas estão ajuntando mestres para si. Está se multiplicando o número de falsos profetas. Está se multiplicando o número de falsos evangelhos. Mais do que nunca a igreja precisa se levantar, compreender o seu chamado e deixar o egoísmo, o individualismo, entender que juntos nós somos mais e melhor, porque Deus assim nos enviou para como igreja irmos mais adiante em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Esse é o chamado para todos nós. Portanto, meus irmãos, vamos abrir os olhos, vamos cooperar e vamos viver para a glória do Senhor. Vamos orar, depois eu vou chamar o pastor Geval, quer dar uma palavra, né, pastor Geval? Vamos orar nesse momento. Pai Santo, nossa gratidão por esta manhã maravilhosa. Nossa gratidão porque nós entendemos que fomos chamados pelo Senhor, chamados antes da fundação do mundo, antes do Senhor nos formar no ventre de nossas mães, o Senhor já nos chamou.
nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis, nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo, nos chamou para juntos fazermos a diferença, para anunciarmos o teu evangelho, não porque somos bons, mas porque somos teus filhos amados, pecadores, mas pecadores que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. E o Senhor nos chama para santo, para vivermos um evangelho vivo, para ajudarmos a pregar a palavra genuína e para nós mesmos pregarmos a tua palavra em um mundo hostil, em um mundo cada vez mais, ó Deus, alheio à sã doutrina, um mundo onde pessoas estão se cercando de mestres para ouvirem o que elas apenas querem ouvir, sem mudança de vida, sem mudança de atitude, sem viver em novidade de vida, um falso evangelho, um evangelho onde se prega o mundo, uma porta larga e um caminho largo. Mas nós entendemos, Pai Santo, pela tua graça, que o teu evangelho não é esse. O teu evangelho é o evangelho do arrependimento. É o evangelho onde o pecador precisa compreender que é pecador e deve vir a ti, ó Deus, com esse coração contrito, entendendo que é pecador diante de ti, que precisa do teu perdão, e uma vez sendo acolhido por ti, nós compreendemos, Pai, que devemos viver em novidade de vida, devemos viver em conformidade com a verdade que nós professamos e abraçamos, como teu profeta João Batista nos ensinou, precisamos viver dando frutos dignos de arrependimento. Por isso, Pai, ajuda a tua igreja nesse processo de compreensão, de entendimento acerca da missão que nós temos e que possamos avançar para a tua honra e para a tua glória. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo permaneça com a tua igreja e com todo o povo de Deus, fiel ao Senhor, hoje e sempre. Amém.